Fala aí pessoal, tranquilo, aqui é o Prece e eu vou gravar um novo podcast que será sobre o tema de vícios. Como vencer qualquer vício na perspectiva de várias tradições. Tradição cristã, tradição oriental, programação neurolinguística e não coube no título também segundo psicologia francesa do século XIX. Estão preparados? Então vamos começar. Então, como é que foi sua semana? Tá tudo tranquilo? Cara, pra mim tá meio. Tô de férias, tô relaxado, tô feliz, mas tá um pouco tenso porque é. Eu ia começar o podcast sem eu me apresentar. Então, eu sou o Prece e eu já fui postulante no mosteiro durante um tempo. Fui... Alguns falam postulante, outros monge, enfim. Monge postulante talvez seja a melhor forma de explicar para quem não entende. E também fiquei um tempo no seminário. E eu fui convidado aqui no Caverna para falar de alguns assuntos relacionados a crise da igreja, apocalipse, fim dos tempos e tal. E o próximo episódio para sair sobre esse tema é o episódio de exorcismo, possessão demoníaca, obsessão diabólica, casos e etc. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a esse outro tema, você já pode enviar nos comentários desse podcast, sacou? E eu vou gravar também outros podcasts. Eu vou botar outra intro, né? Como vocês perceberam, tem outra intro, porque ele é outra temática, não é uma temática exatamente mais cristã, mais católica, é uma temática mais humana, porque, como diria Ricardo São Vitor, antes da gente ser santo, a gente tem que ser gente. Então, às vezes o cara quer ser São Francisco, mas ele fala com a boca cheia no almoço. Então, vamos por etapas. Tem que ser fiel no pouco, aí depois ser fiel no mais. Então, só para dar aqueles 5 minutos iniciais que você pega a sua caneta, se aconchega na cama, olha o SMR. Você pega o seu lápis ou se organiza, acha teu fone. Então, lembre, ouvinte, de escutar o podcast duas vezes, ou pelo menos até você pegar a ideia. Se você já pegou a ideia, tá tranquilo. Se não pegou, recomendo você pegar, escutar o podcast até você conseguir explicar outra pessoa aquilo que você aprendeu. Então, tem os ouvintes nota 10 que ficam parados lendo, anotam tudo que acham maneiro. Tem os ouvintes mais multitask, que eles fazem as coisas e quando escutam algo maneiro param e anotam a minutagem e depois pesquisam ou anotam palavra-chave num papel e depois vão pesquisar, estudar a fundo. E tem os caras que só escutam, mas fazem várias vezes. Então escolha o seu tipo, ouvinte, escolha o seu tipo. Então, para falar um pouquinho da minha semana, como ela foi, cara, eu tô numa dúvida bem ruim porque eu não sei se eu devo ser padre, porque muitas pessoas reclamam, né, de poucos padres, mas sendo bem sincero, os padres têm um problema muito grande que é ter poucas pessoas fiéis. Tem pouca gente que realmente está disposta a se esforçar pelo Evangelho, a se esforçar por Jesus Cristo. Eles só querem, sei lá, pagar de bonitão na missa com um terno, a cruz de São Bento, mostrar para todo mundo que ele vai pro céu. Ai, que maravilha! Então, acabei de ler um texto de um cara que era muito amigo do meu superior do seminário, ou meu superior do mosteiro. E esse cara, velho, que era amigão, hein? Esculachando o cara, velho. E tipo assim, esculachando da forma mais baixa possível. Chega a ter um mal-estar depois de ter lido. Pra vocês verem como é que é esse meio, né? Como é que a igreja está hoje em dia. Mas temos que ter fé. E como o episódio é sobre vício, vamos começar logo então. Eu não tenho muito script, mas vou tentar fazê-lo o menor possível. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E dê um like aí
no vídeo, se inscrevam no canal. E vamos rezar uma pequena Ave Maria pedindo para que se dê tudo certo no podcast, ele seja um podcast maneiro e ajude vocês a vencer nos seus vícios. Então rezaremos uma Ave Maria para que você consiga vencer esse vício que te levou a clicar nesse podcast. E vamos rezar um Pai Nosso, pedindo pela minha vocação, né, do prece. Então vamos nessa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, lembre-se que o Pai Nosso correto é esse que eu falei. Não é o outro moderno. Aquele lá ele é errado. Aquele ali é uma tradução errada da Bíblia. Na Bíblia, São Jerônimo está desse jeito que eu pronunciei. Então, aprenda esse Pai Nosso aí que eu falei. E para os ouvintes que não me conhecem, olha, nesses temas que não são ligados à Igreja Católica, eu vou tentar te provar, até sob uma perspectiva ateia da coisa, até se você não acreditasse em Deus, para você fazer aquilo que eu estou tentando te convencer. Eu não vou tentar te convencer, por exemplo, normalmente eu não vou tentar te convencer a jogar videogame falando assim, porque é pecado, porque você tem que se santificar. Não, eu vou sair de uma perspectiva completamente humana, por que você deve fazer isso, que é o mesmo argumento que os gregos usavam, que os estoicos usavam, que sociedades ateias materialistas usam. Então, tá bom, vamos falar sobre como combater vícios, mas para nós diagnosticarmos uma doença, nós precisamos saber como se define essa doença, no que ela se limita, o que ela é, o que ela não é. Como diria o Olavo de Carvalho, só podemos diagnosticar uma doença ou saber a sua cura se sabemos o que é a doença, o que é a causa do problema, o que é a causa dos sintomas. Isso vai ao encontro da frase dos santos, né? Que muitos santos diziam a frase, se eu não me engano, São Francisco de Sales falava isso. Nossa, eu tô com a dicção ruim hoje, hein? São Francisco de Sales falava isso, que a tentação descoberta é meia tentação vencida. Então, eu vou sair do exemplo, ouvintes, do significado de vício que é apresentado no DSM-5. Opa, aqui a internet aqui de casa tá ruim. Um segundinho. Nossa, será que não vai dar pra pesquisar durante o podcast? Pronto. O DSM-5 significa, em inglês, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição. É um manual de diagnóstico estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria e é utilizado como modelo base no mundo inteiro por médicos, terapeutas, psicólogos. E lá vai estar dizendo, é um tier list de doenças mentais e a definição delas, de coisas relacionadas à mente e tal, entendeu? Por exemplo, em 2018 foi adicionado no DSM o vício em videogames como sendo um distúrbio mental. E eu vou mostrar aqui as condições que eles levam para considerar o vício de videogames como um distúrbio mental. Vamos ler aqui o texto do Hospital Einstein sobre esse tema. A partir deste ano, a partir de maio de 2018, a condição de vício em videogames será uma doença, de acordo com a OMS. Critérios para o diagnóstico são um comportamento de jogo persistente ou recorrente caracterizado pela perda de controle sobre ele. Ou seja, o cara tem que fazer alguma coisa, mas ele não faz para ficar jogando videogame.
aumento da prioridade do jogo em relação a outras atividades, manutenção do comportamento. Por exemplo, aquele cara que sai correndo e come um cup noodles cru para continuar jogando videogame. O cara não se alimenta bem. O cara negligencia sua alimentação para ficar jogando videogame. Continuando, manutenção do comportamento apesar das consequências negativas. Todo mundo já teve isso no videogame. Padrão de comportamento é de gravidade suficiente para resultar em comprometimento significativo nas áreas de funcionamento pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional e outras áreas importantes. Não está dizendo para que você se torna um membro periculoso da sociedade. Está dizendo que o vício, o distúrbio mental já é suficiente para resultar comprometimento significativo nas suas áreas de relacionamento, família, social. Porque, poxa, cara, tem primo meu que eles disseram que não são viciados. Os caras não. Mano, veio um maluco da minha família aqui em casa. E ele mora. Ele nunca vem aqui, quase nunca vem aqui. Porque ele não tem muita grana pra ficar viajando. E eu moro numa cidade bem maneira, cheia de coisa pra fazer e tal. E eu moro num bairro legal, a gente podia dar uma andada na cidade. Só que eu falava, ei cara, vamos dar uma volta, vamos, sei lá, vamos tomar um banho, vamos pra praia. E o cara, não, eu vou ficar aqui em casa. Eu ficava no TikTok. Cara, o cara passou, sem brincadeira, o dia inteiro vendo filme, TikTok e Instagram. E o cara veio pra minha casa, ele podia muito bem estar fazendo isso. Então, na minha opinião, esse cara, ele tá com um distúrbio mental grave. Não é porque ele não é um membro perigoso para a sociedade que ele não tem um distúrbio mental grave. O cara, ele viajou. Ele recebeu a oportunidade de viajar. E ele ficava o dia inteiro no celular, vendo memes. Vendo Instagram. Cara, o que era? Ele não tava nem conversando com mulher, cara. Ele tava passando o dia inteiro vendo memes, mexendo no Instagram e vendo filmes. Continuando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar sobre esse tema. Não, não tem mais nada interessante. Então, vamos pegar a definição do DSM-5. Aí vocês podem me falar: ah, mas o DSM-5 tirou que os LGTV agora não são mais uma doença. É verdade, tem um lobby para isso. Mas, no geral, é um livro bem preciso. Ele é um livro bem exato. Claro, tem um lobby, ele vai cagando esse livro, mas assim, até a década de 2000 era um livro bem bonzinho, assim, até a década de 80. Ele tá ficando meio estragado depois, né, da LGTV. Então eu vou levar a definição de vício do DSM-5. Então vamos ver o que o DSM-5 diz sobre os vícios. O diacho, cadê? Pera aí, deixa eu pausar o podcast aqui para achar. Nossa, encontrei. Então, o vício ele tem 4 categorias básicas, segundo o DSM-5. Falta de controle, dependência física, problemas sociais e uso arriscado. Mas a definição de vícios que ele usa aqui, uma definição geral, não tanto para drogas, que seria essa primeira, é muito simples. Escuta: usar uma substância mais do que o planejado ou usá-la mesmo. Oxe, que diabo de definição é essa? Que aqui eu aprendi tinha sido outro. Hein? Oxe, a definição de manhã tava outra. Vai se ferrar então. Pera aí, que eu vou ter que ler esse artigo. Pronto, o Google como sempre fazendo fake news. Abri aqui o artigo. Então, uma desordem de uso de substância é um nome chique para vício. Significa, em resumo de vício é o quê? Significa sintomas pelo uso de uma substância que o indivíduo continua tomando apesar de seus efeitos negativos.
Então essa aqui no DSM-5 é a definição mais precisa de vício. A desordem de uso de substância, SUD, parênteses meu, vício, né? Em geral em português vício, envolve padrões de sintomas causados pelo uso de uma substância que o indivíduo continua tomando apesar de seus efeitos negativos. Então, cara, por exemplo, o que o vício é, e eu vou trazer um podcast sobre isso, se vocês quiserem, só sobre isso. Se vocês quiserem, me avise, eu vou falar sobre os vícios em gerais, como vencer vícios em geral. Mas talvez eu faça, tipo assim, eu deixo uma parte desse podcast só para o vício em pornografia e masturbação, mas para outros vícios eu não traria em específico. Então, mas eu tô pensando em trazer um podcast específico para pornografia e para videogame, que é um vício que poucos conhecem. Então, vocês já viram aqui a definição, né? Vou repetir para que vocês entrem na sua mente. Padrões de sintomas causados pelo uso de uma substância que o indivíduo continua tomando apesar de seus efeitos negativos. Aí chega o ouvinte e fala: Ah, mas eu amo The Last of Us, eu amo Uncharted, eu gosto de jogar 3 horas por dia de videogame. Eu sei que eu acabo jantando um cup noodles, eu sei que eu acabo negligenciando a relação com a minha família para ficar jogando videogame em vez de eu falar com meu filho, com meu pai, perguntar como que foi o dia dele. Mas eu amo fazer, não importa, cara. Não importa se você gosta, se você não gosta. Tem gente que ama usar cocaína, tem gente que ama usar barbitúrico, tem gente que ama usar maconha. Vamos ler de novo. Padrões de sintomas causados pelo uso de uma substância que o indivíduo continua tomando apesar de seus efeitos negativos. Ele não está falando se você gosta ou não. Isso é irrelevante para categorizar um vício. Tem muitas pessoas que gostam de vícios. Tem outras que não gostam, mas continuam. Entendeu? Então, ouvinte, o primeiro passo para sair de um vício, o primeiro passo para sair de uma tentação em geral, é saber que você é viciado. E para uma tentação, saber que você está sendo tentado. Por exemplo, você está sendo tentado para trair a sua mulher. O primeiro passo para você vencer isso é você entender: tá bom, estou com vontade de trair a minha mulher. Você não pode negar isso. Entendeu? Porque tem cara que vai falar assim: ah, não, é o meu outro eu, é o meu eu animal que quer trair a minha mulher. Não. Você tem que ser humilde, parar e reconhecer. Estou com vontade de trair a minha mulher. Por que eu tenho essa vontade? Quem que pode me ajudar a entender essa minha vontade? Será que essa minha vontade é boa ou ela é má? Será que ela vai me ajudar no meu relacionamento ou ela vai piorar? Será que trair minha mulher é o melhor para o meu filho? Se eu fosse o meu filho, eu queria que meu pai traísse a mulher dele? Entendeu? Então, você tem que... Mas você tem que parar e perceber. Não conversa com o vício, com a tentação. Porque é assim. É uma frase difícil de entender, mas vamos ver se você compreende assim de primeira. Os motivos pelos quais você é viciado não é os motivos pelos quais você deve sair do vício. Não os motivos racionais, entendeu? O Júlio Payot, ele tem um livro muito interessante. Júlio Payot, ele era um psicólogo francês bem antigo, lá do começo. Eu acho que ele era até antes de Freud, véio, não sei. Ele tem um livro chamado A Educação da Vontade, que ele vai, um livro que ele vai escrever só sobre autodomínio, sobre vontade, o que é a vontade, como controlá-la. E o vício, ele vai te atacar da mesma forma que a fome te ataca, sacou? Por exemplo, ouvinte, vamos supor que você está intoxicado, você comeu alguma coisa que faz muito mal, você tomou 1 litro de óleo de soja,
Teu amigo disse que era vodka na festa e você tomou 1 litro de óleo de soja e você precisa, né, fazer um jejum, pelo menos um jejum de 24 horas para desintoxicar de uma coisa tão inflamatória. Só que, ouvinte, o teu corpo ele não tá nem aí. A fome, ela não tá nem aí. Ela vai gritar fome, fome, mesmo sendo algo que não faça sentido para você naquele momento, tá ligado? É algo simples. Os barócitos do seu estômago, quando eles não estão com a camada de comida os entupindo, eles vão acender um semáforo pro seu cérebro e vão dizer fome, 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 ronca, ronca, ronca. Eles não estão nem aí, cara. O vício é do mesmo jeito, cara. Não é uma necessidade corporal. Ele vai falar, não importa o que você realmente precisa. Não importa seu pau. Ele vai dizer, não sei, eu quero gozar. Não importa se você tá no meio do metrô, se você tá dormindo, sacou? Então, vocês têm que ver o vício como um movimento, muitas vezes, que ele não se importa com a sua real situação. Não é como se ele viesse como um reflexo. Não, cara, aqui a solução. Tá aqui a solução do seu problema. Eu tô vindo aqui como a solução do seu problema. Não. 99% dos casos ele não vem como isso. Nunca. Então, agora eu gostaria de explicar o princípio da homeostase. Homeostase é uma palavra que vem. Deixa eu só pegar aqui no Google para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Homeostase vem do grego antigo homoios e histemi, estasis. Homoios significa semelhante, histemi parado e estasis em pé. Ou seja, quando você junta essas três palavras, está meio que mostrando equilíbrio. É meio termo. Um meio termo entre dois diferentes, mas semelhantes, que estão em pé. Entendeu? É tipo quando tem dois caras no ônibus e eles fazem um acordo, tipo assim, ó, você fica no teu lugar, eu fico no meu e a gente fica em equilíbrio. Você não bota as pernas na minha cadeira e eu não boto meu braço em cima de você. Cada um fica no seu lugar, tranquilinho, equilibrado. Então, a homeostase está na página 1 de qualquer livro de medicina, mas muitos médicos pulam essa parte para ficar decorando o nome de remédio que só vai te envenenar. E eles não sabem a homeostase. Ou às vezes porque eles são burros mesmo. Para ser no Enem, você não precisa, para passar no Enem, você só precisa ser um bom decorador. Você não precisa ser um cara inteligente, não. Então, vamos explicar, por exemplo, a homeostase do vício em pornografia. Como que funciona? Então é o seguinte. É assim. Você é um jovem, papapá. Aí você começa a se masturbar. Então, teu corpo ele vai aumentar a circulação na região do teu pau bastante. E para isso aumentar, ele precisa aumentar a circulação em todo o seu corpo. Entendeu? Ele também precisa aumentar a circulação de sangue no teu corpo para fazer é, como é que é o bem, tem a palavra médica, né? Mas a ejaculação, pronto. A ejaculação, vocês sabem que exige uma certa força e essa força ele vai tirar de uma circulação mais forte ainda do teu pênis. Então, para fazer uma ejaculação, para deixar o seu pau inflado, precisa de muito sangue. E para ter muito sangue, precisa de muita circulação sanguínea. E para ter muita circulação sanguínea, teu coração precisa bater muito. E quando o teu coração ele bate muito, tua pressão aumenta. Entendeu? Então tu tá lá maniando, tua pressão tá tá muito alta, tá muito alta.
E depois que o cara goza, ele ejacula, né? Meio que de repente o cérebro diz, ó, galera, não precisa mais, parou, aí pum. Então sua pressão ela vai abaixar vertiginosamente, porque não precisa mais do seu pênis inflado, não precisa mais da força para fazer aquele movimento da ejaculação, não precisa mais de vários hormônios, né, para, enfim, limpar o canal da uretra, o líquido seminal, papapá, que estava tudo sendo feito ali naquela hora, não sendo feito, né, mas preparado, e então não precisa, e o cara ele vai abaixar a pressão muito rapidamente, e ele vai ficar com a pressão baixa, muito baixa, durante 10 minutos, 15 minutos. Lógico, depois o orgasmo é uma pressão super baixa, né? E é engraçado que ela é tão baixa, só que também causa uma dilatação dos vasos. Então, é uma sensação bem interessante. Na realidade, eu acho que a pressão baixa, aí o teu corpo ele naturalmente aumenta a dilatação de seus vasos para que você não morra. Pessoas do corpo, nossa, cara, tá vindo pouco oxigênio, meu amigo. Vai, dilata esses vasos agora, entendeu? Então, você vai ficar com a pressão baixa no momento do orgasmo, muito baixa mesmo. Por isso vai ter aquele dilatação enorme dos vasos. Você sente, né, na cabeça, no coração, sei lá, em várias partes do corpo. Aí depois você fica com a pressão baixa durante umas 2, 3 horas após isso. Pressão baixa, né? Também com a como é que é aquela palavra bonita em português? Poluição, névoa mental, brain fog, né? Então, você vai ficar com a pressão baixa. Vamos supor que a pressão normal do ser humano seja 5. Você, ao se masturbar, ejacular, tu fica com a pressão em 3. Então, em determinado momento, o que teu corpo vai dizer? Ele vai fazer assim: ô galera, é o seguinte, esse cara está com a pressão muito baixa. Se a gente deixar essa pressão em 3, a gente vai morrer. Ó, vamos deixar a pressão em 8, 7 para compensar essa pressão baixa que a gente teve aqui. Aí o corpo diz: não, bora lá, cara, tem que fazer isso, senão a gente vai morrer. O ser humano não foi feito para trabalhar em baixa pressão, foi feito para trabalhar em pressão normal. Então, cara, depois dele ejacular, depois desse período, né, de brain fog, de pressão baixa, teu corpo ele tem que aumentar a tua pressão para que você não morra. E daí vem dor de cabeça, vem ansiedade, vem várias coisas. Então, o vício em pornografia ele não é exatamente pelas substâncias liberadas. Ele é mais por esse pico de pressão baixa, pressão alta, né? Lógico, também tem substâncias envolvidas nesse negócio que são. Aí a gente já entra em outra discussão. Por exemplo, o que vai causar esse pico, mas tentando deixar a coisa da maneira mais didática possível. Continuando aquela, antes de falar sobre isso, continuando aquela parte lá da pressão alta e pressão baixa. Vocês já entenderam essa parte. Então, por exemplo, trazendo outro exemplo. Vamos supor que você é um Valdesley aí e você bate 4 punhetas por dia. 4, 2, quanto seja. Então, você batendo muita punheta, cara, o teu corpo meio que ele pensa assim: olha,
E esse cara tá batendo muito punheta. Eu já tô tendo vários problemas por causa disso. Eu tenho que aumentar a pressão ali, eu tenho que mudar os reguladores de hormônio ali. Eu vou ter que fazer várias coisas para esse cara não morrer. E esse cara, ele tá liberando a tensão todo dia nessa mesma hora. Ou seja, eu tô com tanto problema que eu não vou ativar os hormônios de liberar a tensão. Vou deixar que essa masturbação maluca dele libere a tensão, porque eu não sou besta, eu não vou gastar energia à toa. Já tô gastando energia aqui só com outras coisas para esse cara, para esse idiota não morrer. Então, o teu corpo, aliado à questão da pressão alta e pressão baixa, ele meio que esquece, ele meio que para de liberar a tensão de maneiras normais, com hormônios e tal, e libera a tensão somente pela ejaculação. Só que, claro, esse não é um método saudável de liberar a tensão, não é um método recomendável, mas as circunstâncias do momento acabam gerando isso. E aquela coisa, né? Por exemplo, o cara que ele injeta testosterona para crescer. O corpo dele vai chegar no momento e vai pensar assim, olha, esse cara está injetando muita testosterona, eu não sei o que fazer com isso. Eu estou tendo que mudar várias coisas e como funciona aqui, estou gastando energia pra caramba para esse cara não morrer. Então quer saber? Já que esse cara está injetando testosterona, para que eu vou produzir? Eu não sou burro, eu vou gastar energia com outras coisas. Então, o corpo do cara que injeta testosterona, ele meio que esquece ou ele desaprende a fazer testosterona. Lógico, no caso do vício em pornografia, o corpo, ele consegue reaprender, não seria a palavra mais correta reaprender, mas ele consegue voltar. É tipo assim, imagina, ouvinte, que tu ficou, você sabe cozinhar, você provavelmente sabe fazer um bolo. Mas se você fica 2 anos, 3 anos, 10 anos sem fazer bolo e você chega lá uma pessoa e diz: "Ei, cara, faz um bolo agora, senhora receita". Você não vai saber fazer o bolo, você vai fazer tudo errado, entendeu? Você vai fazer tudo bagunçado. Então, teu corpo é do mesmo jeito. Vamos supor que você alivia a tensão dessa maneira faz 8 anos. Então, é tipo o teu corpo uma receita que ele já sabia quando ele era menor e tal, mas faz um tempão que ele não faz, ele tem que reaprender assim, ele tem que fazer de novo e tal, vai demorar um tempinho para ficar bom. Mesma coisa com a testosterona. O cara fica lá tomando testosterona, injetando, perdão, e o corpo dele vai lá, ele tem que fazer outras receitas para que o cara não morra. Quando o cara ele pede de novo testosterona, ele diz: "Pô, cara, esqueci como é que faz, não sei". Só que no caso da testosterona é algo mais grave, né? Porque eu acho que o corpo em si perde a capacidade de produzir testosterona, mas no vídeo da pornografia não é assim não. Quer dizer, eu nem sei se no vídeo da testosterona é assim. Eu não estudei muito a fundo esse caso. Só que o vício na pornografia tem algo em específico que ele sai dessas duas variáveis. É um vício bem maligno. Cara, você pode ver que mesmo que você satisfaça sua vontade sexual com as mulheres mais atraentes do mundo, você ainda vai ter vontade de ver pornografia. Por isso que você vai ver muito cara casado que é viciado em pornografia, porque o vício em pornografia, ele tá muito além de uma necessidade sexual, ele tá muito além de um vício em fazer, sei lá, um vício em sexo. Então, vocês têm que ter bastante cuidado com isso, cara. E não achem que muitos católicos, eles acham que casar vai resolver o problema que eles têm com pornografia. Mas não vai, velho. O problema com a pornografia é um pouco diferente. O problema dele é a da novidade constante. É meio que uma síndrome de. Uma síndrome de Safari, assim. O cara tá num Safari, que é o Xvideos, que é o site pornográfico. Ele sempre tem que achar um animal novo, exótico, para ele se deliciar com ele, tirar várias fotos e tal. A pornografia é isso, cara. É um vício pelo novo, pelo diferente, pelas altas emoções.
caras da esgotosfera reclamam de mulher que busca autoemoções e o que, mas fica usando pornografia aí. E ele tá na mesma coisa, tá no mesmo safari que ela. A diferença é que ele é um fracassado e não consegue fazer, ou pelo menos ele é mais cuidadoso, né? Depende da sua é, situação ou posição. E ele vai fazer safari de forma online e não na vida real. Nossa, cara, falando nisso, eu me lembrei de uma coisa que me deixou com muita raiva, mas eu não posso falar. Voltando. Ouvintes, vamos falar agora um pouco da educação da vontade de Júlio Paiol. Então, cara, eu vou. Porque eu vou me basear principalmente em dois métodos. Que pra frente eu falo, eu não gosto de falar muito sobre isso. Agora não. Os vícios, as emoções dos vícios, eles vêm em forma de emoção. Seja no que você acredite, se você acredite em demônios, se você acredite que é um seu ego, o que seu id, o que seja, vai vir em forma de emoção. Nossa, você era tão feliz usando isso. Nossa, você está tão triste sem usar isso. Nossa, você está tão miserável sem usar isso. Então, toda vez que um pensamento desse, para qualquer coisa na sua vida, ouvinte. Nossa, você era tão feliz quando não estudava para esse concurso. Nossa, você tá tão miserável agora que você tá casado, você não pode mais ir em festa, você não pode viajar. Então, toda vez que você tiver um pensamento assim, ouvinte, um pensamento negativo, um pensamento desolador, é aquela coisa. Quando alguém te paga em real, você dá o troco em real. Você não dá o troco em euro. Então, se o teu id, o demônio, ele quer abalar seu emocional, você tem que abalá-lo de forma emocional também, com uma contra-emoção positiva. Por exemplo, estava na festa do fim do ano e tinha muitas mulheres de legging, aquela palhaçada. Mulheres de 22 anos de legging. E eu ainda tenho dúvidas se eu quero ser padre, o que eu quero ser, mas sempre vem aquele pensamento: nossa, olha o que você está perdendo, entendeu? Seja o demônio, seja meu id, olha o que você está perdendo, cara. Você está perdendo essas mulheres maravilhosas e tal. E você tá aí, sei lá, fazendo podcast falando de igreja meia-noite. Você é um otário. Então, toda vez que eu tenho esse pensamento, você tem que ter outro pensamento emocional também. Por exemplo, o pensamento que eu tive foi: olha, cara, eu sou livre, eu sou muito feliz de ser livre de vícios e conseguir ser 100% sóbrio. Eu sou muito feliz, esse era o sonho da minha vida, de ser livre. E é um sonho que eu fico satisfeito. E essa mulher ali, ela não ia dar R$ 1 por mim. Ela tem tatuagem, ela provavelmente já deu para mais de 50 caras que não davam R$ 1 por ela. Ela é maluca. E se eu falasse com ela, mesmo sendo um cara muito inteligente, extremamente erudito, extremamente interessante, legal, ela não ia dar valor pra mim. Ela ia dar valor pra um cara um pouco mais alto do que eu, que tivesse barba de minoxidil e tivesse um peitoral um pouco mais legal, mesmo que eu fosse melhor em artes marciais do que ele. Mas é uma pessoa completamente imbecil e inferior. Então, quando o demônio jogar com emoções, jogue com emoções também. Você tá pensando em trair essa mulher. Nossa, a Fernandinha, ela é uma gata, minha mulher, ela tá só o caco. Você tem que pensar: pô, essa Fernandinha, se ela tivesse me conhecido no passado, quando ela era mais gata, mais jovem, ela não ia dar R$ 1 por mim. Ela é uma vagabunda, ela ia estar dando rabo. Ela nunca ia se casar comigo. Ela devia estar dando rabo pros haitianos lá e tal. Então, sempre que você tiver
emoção muito forte, não tente combater essa emoção. Tipo assim, vamos supor que você tem uma emoção muito forte para bater punheta. Você não vou te explicar qual a forma que você não deve fazer. E que é a forma que a maioria das pessoas fazem assim. Não, eu estou tendo essa sensação, mas eu não devo fazer isso, porque isso é pecado. E o pecado ofende a Deus. E Deus não gosta de quando nós pecamos, porque isso vai contra as leis do seu mandamento. Não, cara. Você falou isso aí, você já abriu o site e já está fazendo. Sacou? É... Combata com outra emoção. E que seja sua. Deus está muito distante. Talvez na hora não dê muito certo. A não ser que você seja um cara muito piedoso. Muito amigo dele. Mas essas coisas de mulher de legging, cara, é complicado, né? Uh, Valorizem os bons padres da sua região, porque viver nesse mundo aí com mulheres de legging não é fácil para viver a castidade. Quer dizer, no começo para vocês vai ser fácil, porque Deus meio que ele vai dar um escudo bem gostosinho. Mas se você for soberbo com esse escudo, cara, se você pedir para ele tirar, você vai sofrer, né? Ele dá uma tentação no nível que a gente permite, que a gente aguenta. Mas não é esse tema do vídeo. Vamos voltar para os vícios. Então, cara, toda vez que você tiver um sentimento de estar sendo preso pela sua falta dessa substância, videogame, Kenga, maconha, cigarro, tenha um sentimento libertador. Se você estiver tendo um sentimento aprisionador, tenha um sentimento libertador. Se você estiver tendo um sentimento negativo, tenha um sentimento positivo. Tudo bem? Então, eu vou ensinar a vocês agora uma técnica de programação neurolinguística para vencer essas tentações. É uma outra técnica parecida com essa, não é nem tão parecida assim com essa que eu expliquei agora. E você consegue resolver basicamente tudo com essa técnica. Dores de cabeça, enxaqueca, vontade de bater punheta, vontade de usar drogas. Tudo bem? Então, eu podia fazer a meditação assistida agora, mas ia ser meio ruim, né? Porque eu iria te induzir uma tentação, eu iria te induzir uma vontade de usar alguma droga. Então eu vou misturar um pouco a explicação teórica com a meditação assistida. Então, vou pensar em alguma tentação que eu tive recentemente. Pronto. Eu usei essa técnica recentemente, no ano novo. No ano novo, aqui em casa, veio trabalhar uma pessoa, né, para fazer a comida e lavar o prato. E era uma jovem de 22 anos, alta, com a calça legging. E ela tinha pernas bem chamativas e tinha outras partes bem chamativas. Era uma pessoa muito atraente mesmo. E com roupas muito apertadas. Então eu comecei a me desesperar e pensar em coisas que normalmente a gente não deve pensar. Então eu parei em um momento e pensei assim. Eu comecei a visualizar esse sofrimento que eu estava tendo. Eu pensei assim: esse sofrimento, o que que ele é? O que que ele, se fosse para eu defini-lo, como que ele seria? Então eu imaginei esse sofrimento. Na minha cabeça ele era tipo um Jabba do Star Wars, gigante, marrom, que saía fogo da boca dele. E ele era gigante, tipo Godzilla. E ele ia destruindo tudo que ele passava. Tudo que ele passava tinha gosma. Tudo que ele passava ele engolia. Tudo que ele passava ficava feio, cheio de lama. Então eu imaginei. E esse Jabba, ele tinha um rosto de uma menininha bonitinha.
Mas tudo que ele passava era um jab, entendeu? Uma coisa horrorosa. E destruindo tudo que ele passava, era o Godzilla gigante. E eu pensei, cara, o que eu posso fazer pra destruir esse Jabba? Então eu pensei, nossa, muito simples. Então, quando eu era criança, eu assistia um anime. E esse anime, enfim, era tipo aqueles robozão do Power Ranger. Então eu pensei nisso. Nossa, eu vou chamar um robozão do Power Ranger. Eu vou entrar nele e eu vou pilotar esse robozão. Vou acoplar alguns mísseis, algumas bazucas e vou começar a atirar nesse monstro. Eu ia imaginando eu atirando, escutava o barulho dos tiros, escutava o monstro gritando e lá pou, 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 pou. E o monstro ele ia diminuindo de tamanho, ele ia diminuindo, ele ia caindo, ele ia diminuindo e ia atirando mais, atirava na cabeça, atirava no pé. E quando a gente via, o sol já tinha evaporizado o monstro todo e ele foi embora. E eu ganhei. Então, depois dessa pequena meditação, essa tentação terrível que eu tive passou bastante. Entendeu? Passou. E depois desse monstro horroroso, eu visualizei uma coisa que eu queria ser no futuro. Eu me imaginei na minha ordenação como padre lá, todo bonito, de joelhos, para um bispo que eu gosto tanto dele. E eu imaginei minha família lá, muito orgulhosa de mim. Eu imaginei minha família muito contente pela minha decisão. Então, depois de ter destruído esse monstro, eu vi o meu destino no futuro. Então, ouvinte, você pode usar uma técnica mais ou menos assim para qualquer coisa. Para a vontade de trair a sua mulher, para a vontade de usar crack, para a vontade de jogar videogame. Essa é uma técnica muito boa. Também tem outra técnica, ouvinte, que se chama âncora. A técnica âncora ela é utilizada para vencer traumas ou para ser grato. Por exemplo, ouvinte, essa aqui eu vou fazer meditação assistida. Ouvinte, peço que se você esteja fazendo alguma coisa, pare por 5 minutos e se sente. Fique sentado ou no chão em algum local confortável para nós fazermos a meditação agora. Feche os olhos, tá bom? Eu vou querer acabar com algum trauma que você tenha, tá? Então, pense em algum trauma agora muito forte que você tenha. E antes dessa meditação, eu preciso que você utilize o máximo possível da sua imaginação. Preciso que você utilize o máximo. Você tem uma imaginação muito boa, então preciso que você utilize o máximo dela. Então, eu quero que você pense em algum trauma que você queira apagar da sua mente, que foi muito forte, foi muito incômodo para você. Então pense um pouco enquanto eu vou lavar as minhas mãos. Pense nesse trauma e procure o máximo de emoções possíveis que você sentiu. Pense em recriá-lo na sua cabeça o mais vividamente possível. Então já pensou? Então vamos lá. Pense nessa cena ocorrendo, nesse seu trauma. E agora eu quero que você imagine essa cena como se fosse na tela de um filme e você estivesse num cinema. Você e várias pessoas estivessem num cinema e essa cena está passando, ou essa imagem está na tela do filme. É um filme antigo, em preto e branco. Está em preto e branco. A qualidade do cinema nem é tão boa. É um cinema do interior do Brasil. Um cinema em preto e branco. Um cinema desatualizado. Um cinema antigo. E só lá você e outras pessoas nessa sala de cinema. Todos olhando para a cena que está passando na sua cabeça. E agora, ouvinte,
Eu quero que você imagine essa cena. Veja ela no filme e você está comendo sua pipoca, tá bom? Agora, ouvinte, eu quero que você imagine uma cena impactante que você quer que aconteça no futuro. Eu não posso saber o que é, mas no meu caso seria a minha ordenação sacerdotal. No seu caso pode ser você com a sua família alegre, com a sua esposa, brincando com seus filhos, o que seja. Eu quero que você imagine alguma coisa que você quer muito no seu futuro. Eu quero que você imagine algo que para você é tudo, é um dos seus sonhos, né? Seja você passando num concurso, sendo alguma profissão dos seus sonhos. Eu quero que você imagine nisso agora, tá bom? Então imagine aí, passe a cena, viva essa cena o mais vivamente possível, tá bom? Então, viva essa cena, saboreie o máximo possível dela, beleza? Eu acho que você já decidiu o que você quer ser, no fundo todos nós sabemos. Então agora vamos voltar para aquele cinema em preto e branco. E você agora está olhando bem atenciosamente para a tela. Tá só você e a tela, você não está vendo mais ninguém. Aquela tela em preto e branco. E agora, essa tela, ela vira bloquinhos de Lego. Ela vira bloquinhos de Lego. Esses Legos eles vão se desmontando, desmontando. E eles vão saindo de pedaço em pedaço, de bloquinho em bloquinho. E eles vão se desmontando. Eles vão se desmontando até essa cena acabar. Até a tela do cinema ficar sem nada. Imagine de novo aquela cena forte, triste, impactante em Lego. E o Lego vai se desmontando, vai se desmontando, vai se desmontando até ele acabar. Tá bom? Então imagine isso. Imagine de novo o Lego lá, vai desmontando, 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 desmontando. E assopre. Já não tem mais nada. Vai lá, desmonte o Lego de novo. Eu quero que você desmonte mais uma vez. Vai lá, o Lego tá desmontando, desmontando, desmontando. A cena vai ficando mais escura, vai ficando sem cor, vai perdendo seu brilho, vai perdendo sua intensidade. Enquanto o Lego vai diminuindo, vai ficando tudo mais fraco, tudo mais lento nessa cena e vai desmontando. Imagine de novo. O Lego vai, a cena vai ficando mais, o Lego vai desmontando, a cena vai ficando mais branca, mais sem cor, mais lenta. E agora, esse Lego dessa outra cena vai para aquilo que você quer ser. E você vai ver o Lego montando. E aquela cena que parecia um sonho vai ficando, que estava mais preto e branco, mais incerta, vai ficando mais colorida, mais viva. Então o Lego vai montando, e essa cena vai vindo, vai ficando viva. Essa cena vai, fica viva, fica viva, fica viva. Ela vai. E o Lego agora é a cena do que você quer ser. Então isso repete de novo, acontece novamente. Você pega aquele Lego antigo, preto e branco, e vai montando a cena colorida, bonita, daquilo que você quer ser no futuro. Tá bom? Então, esse é o você de verdade. Então, você pode usar isso a seu favor para vencer traumas, para qualquer coisa que você necessite para vencer um vício. É a gratidão, né? Às vezes a gente fica com raiva porque Deus faz algumas coisas conosco, mas a partir do momento que a gente percebe que tudo isso é necessário para a gente aperfeiçoar e ser essa grande pessoa que a gente quer ser, a gente agradece a Deus. A âncora é uma forma de agradecer a Deus, que também é um método de vencer os seus vícios. Então, vamos partir agora para falar outra coisa importante para que você combata os seus vícios. É um argumento muito falado no Brasil, e é o argumento da uma vezinha não faz mal. Muitas pessoas dizem que quem falou isso foi Aristóteles, que ele falou que a virtude está no equilíbrio, virtus in medio res. Mas isso é mentira.
Ele falou isso, mas tiraram de contexto. Por exemplo, o Aristóteles ele tinha uma escola de filosofia chamada Peripatéticos. Para você tirar uma dúvida no Peripatéticos, você tem que fazer o curso inteiro de 5 anos calado, sem falar um A, para aí sim você poder tirar uma dúvida. Então, ele está sendo equilibrado? Em teoria não, mas esse exagero é para o desenvolvimento dessa pessoa. A gente só vai conseguir desenvolver-se quando nós exageramos. Por exemplo, se você ficasse sempre no meio, sempre no equilíbrio na academia, você ia aumentar o peso do supino que você consegue pegar? Não. Você tem que sempre pegar um peso maior do que você está habituado, do que você consegue, do que você acha que você consegue até. Se a gente ficasse nessa mediocridade, a gente não ia sair de nunca dos 10 no supino, dos 15 no supino, entendeu? Então, esse argumento, e mesmo se Aristóteles tivesse dito isso, ele estaria errado. Mesmo se ele tivesse dito isso, ele estaria errado. Que esse argumento de que a virtude está no equilíbrio, ele é muito enganoso, porque sai do pressuposto que é para qualquer coisa. Mas, por exemplo, e muitas pessoas utilizam como uma vezinha não faz mal. Por exemplo, vamos supor que eu seja um usuário forte de prostitutas. Aí chega uma pessoa e diz: não, a virtude está no equilíbrio. Você não precisa nem exagerar e nem ficar sem. Use no meio. Não, não. Os cristãos dizem, né, que com o pecado não há concessão. Mas essa frase de a virtude está no equilíbrio, ela é algo completamente volátil, entendeu? E quando uma coisa te faz mal, não justifica você usar um pouco dela. Como diria Wagner Pontico, filósofo e teólogo, não tome veneno porque tem gosto de mel. Não faz sentido tomar veneno, nem que seja um pouco, porque tem gosto de mel. Entendeu? Se algo te faz mal, cara, por que você vai tomar um pouco para você pagar de equilibrado, para você pagar de centrão? Não. Se algo faz mal, não faz sentido você usar nem um pouco. Aí o cara vai dizer: ah não, mas tem uns caras que eles utilizam LSD numa dose tão baixa que não faz mal. Não, cara, é verdade. A maioria das comidas que você come, ouvinte, provavelmente tem um detergente. Um pouquinho de detergente de quando a gente lava os pratos e fica lá. Mas não é porque essa dose tão baixa de detergente não nos faça mal que a gente deve tomar detergente em doses normais. Isso não é um argumento, isso é um argumento falso. E sem contar que essas doses extremamente baixas não satisfazem os nossos desejos. Doses extremamente baixas de videogame não satisfazem a nossa gana de jogar videogame. Você apostar 50 centavos no cassino não vai satisfazer a sua vontade de apostar no cassino. Isso é uma tentação. Seja você acredite que é uma tentação demoníaca, ou do seu ego, ou da sua burrice, ou do seu sistema límbico, o que seja. Então, é isso aí. Essa é mais uma coisa importante para você ter em mente para vencer os seus vícios, cara. Seu modo de vida, ele tem que ser completamente repulsivo aos vícios, completamente repulsivo ao que é feio, ao que é errado. Por exemplo, o seu pai. Talvez esse papinho de a virtude estar no equilíbrio tenha feito trair a sua mãe. Ou não. Ou talvez esse papinho de não, cara, isso é completamente errado, eu não devo fazer, mesmo que seja de uma vez, tenha feito o teu pai nunca trair tua mãe. E isso te deixou muito feliz, muito
agradável com teu pai, é muito contente e tal. Então vocês têm que saber isso, ouvintes. Isso de virtude estar no meio é uma frase adulterada, porque com a virtude no meio estagnada, a gente nunca vai crescer. A gente não cresce na castidade, a gente não cresce na caridade, a gente não cresce na nossa magnificência, a gente não cresce em nada. A gente tem que sempre estar nos desafiando, pulando um passo. Entendeu? Nem sempre o caminho do meio é o caminho melhor. Nem sempre. Porque às vezes o que é dito como um caminho do meio, hoje em dia, era o caminho do exagero no passado, entendeu? O caminho é algo volátil, chama-se janela de Overton. Coisas que são normais hoje em dia já foram o radical do passado. Usar drogas. Hoje em dia, você tomar na Escócia, tomar 1 litro de álcool por dia é considerado normal. É considerado algo de quem está no equilíbrio. Mas há 500 anos atrás era considerado algo de um doente. Uma pessoa que tem um distúrbio mental. Então tenha em mente isso, ouvinte. Uma vezinha faz mal sim. E é essa vezinha que vai fazer você começar tudo de novo no teu vício em cocaína, no teu vício em videogame, no teu vício em pornografia. Não caia nessa desculpa. Uma vezinha faz mal sim. Não caia nessa desculpa. E você pode fazer esses exercícios que eu te ensinei anteriormente para vencer esses vícios. Então vamos falar sobre outro tema agora. Eu acho que eu vou botar uma música 8 bits para tocar. Vou só anotar aqui o tempo. 1 minuto. Tá. Toca a música. Então, vamos para outra parte do vídeo. Eu não sei se vocês gostam que eu boto uma música no meio dos meus podcasts. Se vocês não gostarem, me avisem. Não, eu prefiro que você faça direto. Mas eu gosto para dar uma quebrada, para iniciar um novo tópico. Então, cara, por que a medicina chinesa? Vamos falar um pouco de medicina chinesa. Quais conceitos de medicina chinesa eu posso aprender que podem me ajudar? Por exemplo, o vício, na medicina chinesa você tem o Yin e o Yang, tá? O cara que ele bate punheta, que ele usa uma droga, ele provavelmente tem o excesso de algum elemento no teu corpo, né? Por exemplo, o excesso de água no corpo. Eu tenho excesso de água, ouvinte. A água, a emoção associada à água é a tristeza. Então, uma pessoa com excesso de água, se ela não tiver uma vida de oração, uma vida de amor ao próximo, uma vida de gratidão, ela vai tender a ser uma pessoa triste.
né? Uma pessoa com excesso de metal, o elemento metal na medicina chinesa, é uma pessoa que tem a tendência, a emoção associada ao metal é o medo. Então, uma pessoa com excesso de metal ela tem uma tendência a ser medrosa. Então, por que que a academia, a vida ativa em geral, vai te ajudar tanto no combate a esse vício? Porque na medicina chinesa, a academia ela vai aumentar o teu elemento, academia, corrida, bicicleta. A academia aumenta muito, cara. A academia aumenta muito. Mas bicicleta, corrida também. Corrida, aquele tiro, né? A corrida tranquilinha aumenta mais a madeira, que é algo bom também. A madeira é algo bom também. Então, a academia vai aumentar o teu elemento fogo, cara. E o fogo, ele derrete o elemento metal, se você tiver em excesso, e diminui o elemento água, que você pode ter em excesso. Ele vai evaporar a água, né? Evapora a água e derrete o metal. E a emoção associada ao fogo é euforia, alegria. Então, quando você vai para academia, cara, você diminui corporalmente a tua tristeza, que pode vir ou da água ou do metal, que o medo e a tristeza estão bem relacionados, né? Você diminui e vai aumentar corporalmente, biologicamente, a tua alegria, a tua euforia, que é a emoção associada ao fogo. Então você pode também usar, se você tiver caso crônico de tristeza, de medo, pode usar, para de usar preto, porque preto é a cor da água na medicina chinesa. E se você já é um cara triste, com muita água, e usa preto, você vai estar com mais água ainda. Então procure usar tons mais alegres, um vermelho, um verde claro, um verde. Só não use azul. Entendeu? Use um vermelho, um verde claro, ou até mesmo um amarelo claro, assim. De preferência verde e vermelho. Que isso vai te ajudar bastante. Academia, coisas com muito fogo, né? Esportes radicais, como paintball, escalada. Quanto mais radical o esporte, melhor, é claro. Você tem que ter um pouco de cuidado porque tem gente que vicia em adrenalina. E eu não quero que você. Isso é uma coisa no combate aos vícios. Você não pode substituir um vício pelo outro. Por exemplo, o cara, parei de bater punheta. Por exemplo, muitos católicos fazem isso. Parei de bater punheta, mas agora toda vez que der vontade eu vou fumar cigarro. Não. Quando der vontade, você faz essas coisas que eu te ensinei na primeira etapa. Mas você trocar um vício pelo outro, amigo,
não era isso que Jesus queria te ensinar. Ele queria te dar outra lição, queria te mostrar você livre. Ele não queria te prender em outras algemas. Então você tem que pensar nisso também, cara. Vamos pensar se tem mais alguma coisa para citar. Então, ouvinte, é muito importante que você, quando você quiser sair, seja do vício que você tenha, você tem que ter um estilo de vida saudável. Por exemplo, nossa, eu pausei o podcast para dar uma coladinha no meu caderno e esqueci onde eu estava. Mas as sensações associadas. Então, ouvinte, é importante que você aumente seu fogo pelos motivos já explicitados. E também aumente a sua madeira. A madeira, o excesso de elemento na medicina chinesa vai ter uma expressão psicofísica em você, que você tem que cuidar dela, cuidar desse defeito. Então, se você aumenta a sua madeira, você as emoções, como é que pode se dizer? As emoções associadas ao elemento madeira, quando você faz coisas com muita madeira, é imaginação, curiosidade, espontaneidade, plenitude. Por exemplo, vamos supor que você é um cara muito intransigente, carrancudo e tal, muito respondão. Os vícios da pessoa com excesso de madeira e yang são bem visíveis. Pessoa intransigente, atropelão, uma árvore que mete as raízes onde quer, entendeu? Então, mas vamos supor que você tenha pouco dessa madeira. A pouca madeira, normalmente, ela está associada, por exemplo, pessoas com pouco fogo, zero de fogo, normalmente eles têm a tendência à depressão. E com zero madeira também, né? Então, se você é um cara que tem pouco fogo, tem pouca madeira e não tem um estilo de vida normal que um ser humano normal tem, que é ficar no sol, conversar com a família, criar nenéns, meio que a solução natural que Deus te deu para resolver esse teu problema, você está negligenciando. Então você vai ter esse problema artificial aí, cara. Então, a se você tem pouco fogo e você faz academia, um fogo controlado, o que que ele é? Ele significa disciplina, autodomínio. Se você tem, por exemplo, eu na medicina chinesa, eu tenho um fogo bom, cara. Ele tá tipo assim, tá numa quantidade muito boa. Então, eu sou um cara controlado, tenho um autodomínio, eu consigo falar na hora certa, entendeu? Eu não corto as outras pessoas. Eu não quando eu preciso falar alguma coisa mais forte para uma pessoa, eu não falo mais do que eu deveria, eu também não falo menos. Eu falo como um laser, entendeu? Como um tiro, o fogo na medida certa. Então, por isso que a academia dizem que te deixa mais másculo, porque isso aumenta o teu fogo, você com pouco fogo vai ficar com fogo controlado, e você tem essas características super másculas, né? Então, você ouvinte, você pode ter também. Então, além de aumentar o fogo, você tem que aumentar a madeira. A depressão normalmente ela pode vir da falta de madeira e de fogo. E é claro, o cara que não vive como um ser humano, vive na sociedade maluca, né? Pedindo comida no iFood, o cara não sai de casa, o cara trabalha 8 horas no computador. Então, nós mexemos em muitos metais e plásticos hoje em dia. E o metal e o plástico, ele aumenta o nosso elemento metal. E como eu havia falado, o metal, a emoção do metal é o medo. Por isso que as pessoas hoje em dia, o celular, ele deixa as pessoas mais medrosas. A TV deixa as pessoas mais medrosas. Sob certo aspecto é por isso também. Então, o metal, ele vai cortar bastante da tua madeira, né? O machado, ele corta o metal. E, portanto, o metal, ele vai diminuir a sua espontaneidade, a sua plenitude, a sua imaginação, o seu idealismo, a sua curiosidade, a sua alegria,
né? Por exemplo, as músicas pop. Você escutar uma música pop, é uma música que aumenta a sua madeira, cara. Uma música alegre, espontânea, curiosa, entendeu? Uma música bem animada mesmo, ela aumenta teu fogo. Então, todo dia, cara, acordou, você escuta uma música animada ou toca uma música animada, tipo I'm gonna take my horse to the old town road and gonna ride till I can't no. Eu gosto muito dessa música. Toca uma música animada que você gosta e vai aumentar bastante esses elementos. E o aumento da madeira também vai aumentar a gratidão, né? Mas, por exemplo, aquele cara lá do Novo Vertente, aquele Helios Cast. Um abraço, Helios Cast. Ele é do ano do tigre de madeira, ou é do ano do, eu acho que ele é do ano do tigre de fogo. Isso. O tigre, ele é um animal com muita madeira, até em excesso, né? E o fogo é o fogo, então ele tem um excesso de madeira e de fogo, madeira yang, de fogo yang. Então, o que ocorre no... Então, ouvinte, você tem que ser perspicaz para perceber que tipo de vício que você tem. Se é o vício de falta de madeira e fogo ou de excesso de madeira e fogo. Claro, se você estudar a medicina chinesa, eu teria que te dar uma explicação bem mais detalhada, bem mais... Cada caso é um caso, eu teria que discernir o vício madeira do vício fogo. Eu tô generalizando um pouco, sim. Por favor, meu mestre, não me mate. Então, ele é do ano do tigre de fogo. Ele tem muita madeira e muito fogo. O que é uma pessoa que tem muito fogo? É uma pessoa descontrolada. O fogo, quando ele é muito, ele perde seu controle, entendeu? Quando ele sai da vela e começa a pegar nas madeiras, e vira incêndio. E a madeira em excesso, ela vira tipo a cana de açúcar. Tu tenta cortar e ela te corta. Ou em alguns casos vira aquela árvore que vai metendo as raízes onde não deveria, ou aquela árvore carrancuda que não se mexe, tem nada de água, nada de vida. Tem muita madeira e pouca água, entendeu? Então, o vício dele já era diferente, era porque ele era muito descontrolado e muito temperamental. O seu nada contra você, Helios Cast. Eu estou fazendo uma análise da medicina chinesa a partir a partir da disposição dos seus elementos. Eu não estou te denegrindo, se te ofendeu, me desculpa. Mas o vício dele tem uma característica diferente do ouvinte médio, né? O ouvinte médio normalmente é a falta de madeira, a falta de fogo, que ele vai melhorar pela academia. E o Helios Cast é muito excesso, muita energia que ele tem, sacou? Ele é do ano do tigre, então o tigre é um animal com muita energia. E ele tem que fazer alguma coisa com essa energia. Se ele não fizer nada de bom com essa energia, ele vai utilizar contra ele mesmo. Mais ou menos tipo o escorpião, ele tem aquele ferrão dele. Se ele não utiliza para caçar uma presa, ele vai acabar se utilizando para se matar. Então, infelizmente o Ezio, né, ele tomou algumas decisões erradas na vida. Ele poderia ter usado esse excesso de energia que ele tem para fazer o bem. E ouvinte, se você tem esse excesso de energia, use essa energia para coisas boas, porque senão você vai usar para se matar, para se denegrir. Foi o que acabou utilizando. Ele usava drogas para drenar essa energia que ele não sabia o que fazer com ela, ou usava essa energia para se autodenegrir. Então, no caso do Helios Cast, eu recomendaria outro prognóstico, que seria mais ele meditar, nadar, fazer artes marciais que aumentem a água e a terra. A água e a terra estão relacionadas ao controle, à calma, né, para quem não tem, para quem tem muito pouco. Então ele fazer jiu-jitsu, fazer tai chi chuan, tomar banhos de piscina, passar um tempo isolado meditando na floresta, talvez ajudar as pessoas e gastar essa energia dele. Então, na medicina chinesa, essas seriam as dicas que eu tenho para dar-vos neste tema. E eu acho que, como um podcast introdutório ao tema dos vícios, eu já dei uma passada legal. Bem, vou fazer outros episódios específicos
sobre o vício de pornografia e o vício de videogame, que são os vícios, na minha opinião, mais comuns na esgotosfera, e eu vou dar o meu melhor para ajudá-los. Se vocês tiverem sugestão de podcast, mandem nos comentários. Se vocês tiverem sugestão de temas, dúvidas para esses próximos 2 podcasts, mandem nos comentários. Sugestões e dúvidas para o podcast sobre demonologia, obsessão e possessão, manda no Telegram, nos comentários, no e-mail do Caverna, no meu e-mail, como você quiser. É um podcast para vocês e justamente meu objetivo é ajudar vocês, não é nada mais do que ajudar vocês, tá bom? Então, esqueci de falar uma coisa sobre os elementos da medicina chinesa antes de acabar. Então, ouvinte, vamos supor que você tem uma deficiência em madeira. O que você pode fazer? Eu já falei da deficiência em fogo, né? Só falei de citar que você ficar exposto ao sol ajuda também a aumentar o teu fogo. E estar em momentos de tensão também aumenta o teu fogo. Então, por exemplo, você vai para academia e você conversa com alguma mulher lá durante 5 minutos. Isso vai aumentar a tua tensão. Isso aumenta. Na medicina moderna é interessante que aumenta a tua testosterona. E na medicina chinesa aumenta teu fogo. Engraçado que elas se correlacionam, né? Porque um cara com pouca testosterona ele normalmente é broxa. E o cara com pouco fogo também é broxa. Então é engraçado, né? Como essas duas medicinas se complementam. Então conheça pessoas novas e entre em momentos de tensão. Só não vicie que nem aquele cara que é viciado em entrar em morro, em tiroteio. Mas isso com certeza não vai acontecer. E para aumentar a sua madeira, ouvinte, o que você pode fazer? Um cara como eu que tem pouca madeira. Tem essas emoções da madeira, mesmo que artificialmente, para aumentá-las em ti. Espontaneidade, plenitude, gratidão, imaginação, entendeu? Contentamento, felicidade. Acho que já falei tudo isso. Então, tenha mais essas emoções e se for difícil para você no começo, por exemplo, gratidão, perdoe seus pais, cara. Perdoe as pessoas. Faça aqueles exercícios que eu mandei no começo e sempre perdoe. Se você não perdoar, ninguém está ganhando. E ainda mais com aquele episódio do Céu, Inferno e Purgatório que eu expliquei as consequências do não perdoar, né? Então, perdoe, cara, perdoe. Então, rezar aumenta muito o teu elemento madeira. Rezar e meditar. Atividade espiritual aumenta muito o teu elemento madeira. Andar, fazer trilhas, morar na roça aumenta teu elemento madeira. Deixa eu pensar em mais alguma coisa. Jardinagem, ir para parques. E por incrível que pareça, o que também aumenta é você escrever, ter um diário, se expressar, ter um podcast, né? Se expressar, falar com as pessoas da sua família, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa gentil, com porteiro, com zelador, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa gentil com todas, não desprezar ninguém, entendeu? E fazer caminhadas aumenta a madeira, especialmente em locais mais verdes. E caminhadas, atividades mais leves assim, tipo bicicleta tranquilinho, corrida tranquilinho. Escutar músicas animadas aumenta tua madeira e teu fogo. Então é isso aí, ouvinte. Eu passei algumas dicas. Optei por fazer um podcast menor, porque eu queria que todos ouvissem, né? E tá aí, cara. Qualquer dúvida, manda aí pra gente, que a gente tá aí pra te ajudar. O podcast é pra vocês, não é pra mim não. Então, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para que os ouvintes que ouviram esse podcast agora, eles tenham força e determinação de vencer os vícios que, se eles estão aqui, se propuseram ou pelo menos querem vencer, né? Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria pelos ouvintes
E aí terminamos o episódio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Protege Domine famulus tuus, subsidis pacis, et Beata Maria semper Virginis, patrocinis confidentes, acuntis ostibus erede securus, per Christum Dominum nostrum. Amém. Em nome de Patris et Filhos et Spiritus Sancti. Amém. Boa noite. 악한 일에게 이르지 않게 하시고 악한 일과 함께 악한 일에 하지 않게 하소서. 나의 귀로 받아주시고